Muito bem. Continuando em torno da fala de Lázaro, nós vamos continuar entendendo, dizendo o que ele disse. O dever é o resumo prático de todas as especulações morais. É uma intrepidez da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. Olha o papel desta mãe, deste casal que recebeu esta criancinha com esta carga kármica, não é? A família, não só para a criancinha, para o pai e para a mãe. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. Olha que profundidade poética desta colocação. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus sobre todas as coisas, mais que as criaturas. E as criaturas mais do que a si próprio. Então, é uma criatura total e completamente identificada com o todo. Ele ama o Senhor. Ama o Senhor mais do que as criaturas, mais do que as próprias criaturas. Mas ele ama as criaturas mais do que a si próprio. Então, é uma criatura em profunda humildade, no exercício da mais profunda humildade. É a um só tempo juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. Olha a distância que nós nos encontramos destes grandes poetas da humanidade, esses grandes missionários, espíritos benfeitores, porque este é um espírito da verdade, um dos espíritos que trabalhou junto com Kardec na codificação da obra. O dever é o mais belo galardão da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu próprio desenvolvimento. Então, olha o papel do dever na nossa vida. O dever é o elemento propulsor quando nós já o entendemos como um elemento indispensável à nossa vida. O dever não é invigilante, o dever não é desatento, o dever não é orgulhoso, não é soberbo, não busca o engrandecimento pessoal. O dever, segundo Lázaro, se engrandece e expende sob uma forma sempre mais elevada em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa. Olha,
obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Jesus, Jesus, Jesus. Quanta poesia! Prestem bem atenção, que coisa linda de poema. O dever se engrandece e expande sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus, jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito. Olha que graça! Não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza de sua obra resplandeça aos seus olhos. Nós temos que incorporar este ensinamento de Lázaro, que é um ensinamento de 1863, em Paris. Não é uma coisa recente, é uma coisa que nós já ouvimos em outras ocasiões esta história. Estamos repassando. É assim que o matemático, laureando-se de considerações públicas, dignamente gratificado pela obra que realiza, é catalogado à conta de cientista. E o cientista, mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e da segurança humana, esquecido de si mesmo, é classificado por benfeitor. Olha, mergulhado no trabalho incessante. É um fato interessante a respeito de Einstein, porque Einstein era uma criatura desligada do mundo corpóreo. E tem histórias das mais variadas, interessantíssimas dele. Certa feita, ele demora-se no laboratório e um grande vendaval passa pela região e ele lá dentro do laboratório trabalhando, coisa e tal, saiu, viu, notou algumas coisas diferentes e tal. Quando chegou em casa, a casa toda estelhada de perna para fora. Mas o que aconteceu? Ele pergunta para a esposa que vivia em beta e ele em alfa. Beta é mais ligada, alfa é mais desligada. O que aconteceu? Ela chegou e falou: você não notou, você não viu o furacão que passou por aqui? Acabou com tudo, arrasou com tudo. Olha a nossa casa como está. Ele estava lá noutra. Porque, veja bem, ele fica mergulhado na criatividade. Entende? O cientista mergulhado no trabalho. Outra feita interessantíssima, ele saiu do seu laboratório e foi para o refeitório. No caminho do refeitório, ele encontra um aluno que também vivia em alfa como ele. E começam a conversar, profundamente conversa. Aí quando terminou o diálogo da conversa, Einstein pergunta para o aluno: meu filho, quando eu encontrei você, eu estava vindo do laboratório ou estava vindo do refeitório? Não, professor, o senhor estava vindo do refeitório. Ah, então eu já almocei. Ele esquecia de si próprio.
Ele se esquecia de si próprio porque encontrava-se mergulhado no trabalho incessante em favor da tranquilidade e segurança humana. Pela fidelidade ao desempenho, continua Emmanuel, das suas obrigações, o homem melhora a si mesmo e pela abnegação, o anjo aproxima-se do homem melhorado, aprimorando a vida e o mundo. Meu Deus, olha que coisas maravilhosas e que interligação existem esses seres iluminados. Eles buscam, eles procuram, à medida que nós nos desenvolvemos, para poderem, através das nossas inspirações, porque eles sopram ao nosso ouvido, e quando nós sentimos, quando nós percebemos, notamos o insight, que não é tão fácil, nós acabamos fazendo grandes feitos, mas nós precisamos estar preparados, vigilantes, atentos, não presos à cobiça, à ilusão, à fome. Nós precisamos sair do estágio em que nós nos encontramos, do genésico, subir para o frontal, né? Para o coronário, transmutar a nossa energia para que a gente possa ser pessoas úteis a benefício do semelhante. Voltaremos.